E aí pessoal, tudo bom? Beleza? Aqui é Flávio Barros novamente com vocês. Vamos lá para a nossa segunda aula. E hoje eu trouxe uma coisa bem interessante, um equipamento que deve ser bem familiar de vocês aí da indústria, certo? É um equipamento, um inversor CFW 700 da WEG, tá? Então nele a gente vai verificar aqui os circuitos internos, o defeito que ele estava apresentando. Esse foi um equipamento que o cliente mandou aqui para reparo, aqui para a empresa, certo? E ele já está solucionado. Então eu vou mostrar para vocês quais foram as peças que foram trocadas, quais foram os equipamentos, os componentes que a gente fez o reparo, tá ok? Então antes de iniciarmos a aula eu queria pedir para você deixar seu like, compartilhar o vídeo e mandar suas dúvidas aí por mensagem que à medida do possível eu vou respondendo, beleza? Então vamos lá. Então vamos fazer aqui a análise do inversor CFW 700 da WEG de 180 A, beleza? Show de bola, vamos lá. E agora vamos para a parte teórica da aula 2 sobre inversores de frequência. E aqui eu vou explanar sobre as partes do inversor, certo? Então vou mostrar para vocês as partes mais comuns assim nos inversores, onde todo inversor precisa ter esse esquema, essa estrutura para funcionamento. Então vamos lá. O inversor divide-se em duas partes, a parte de potência e a parte de controle. A parte de baixo aqui eu vou desenhar as partes de potência de um inversor. Relembrando a aula passada, a gente tem aqui a ponte de diodo, onde a sua função é retificar a alternada da rede e transformá-la em tensão contínua, positivo e negativo, certo? Para alimentar um banco de capacitores. Nesse setor aqui, nós temos um circuito chamado de circuito de pré-carga, onde nele geralmente tem um relé com a resistência em paralelo. Esse relé fica aberto na primeira energização até carregar os capacitores. Após carregar os capacitores, o relé bypassa a resistência que fica em paralelo. Esse aqui é o circuito de pré-carga. Vamos lá. Após o circuito de pré-carga fazer o carregamento dos capacitores, essa tensão DC vai alimentar o circuito onde fica os IGBTs. Aqueles 6 IGBTs que a gente viu na aula passada, onde fica com a função de acionar o motor. Ok? Então, os IGBTs pegam a tensão contínua, né? E transformam em alternado novamente para alimentar o motor. Então, por isso que ele tem essa parte do nome inversor, porque ele inverte a tensão DC para AC. Ou seja, primeiro ele converte a tensão AC em DC e depois ele inverte a tensão DC para AC. Ok? Bem, só assim os IGBTs eles não funcionariam. Ele precisa de um circuito de acionamento, certo? Esse circuito de acionamento é onde tem os ópticos acopladores, onde tem os canais de acionamento dos IGBTs, certo? Vou chamar ele aqui de placa de canais de acionamento, certo? Na verdade, simplificando, placa de canais. Ok. Para alimentar a placa de canais,
a gente também tem uma fonte. Essa fonte geralmente é uma fonte chaveada. Essa parte de fonte chaveada eu vou, nas próximas aulas eu vou explicar direitinho como é que funciona, certo? É um assunto bem abrangente essa parte de fonte, certo? Então a gente pode ter várias outras aulas sobre fonte, sobre reparos de fonte, onde a gente vai fazer uma análise mais específica dos componentes dessa fonte chaveada, que é um circuito que dá bastante defeito nos inversores de frequência. Então, essa fonte alimenta a placa de canais, alimenta a parte de controle, certo? Então, ela é responsável por toda a alimentação de baixa tensão da placa. Por exemplo, ela pode gerar 5 volts, ela pode gerar 15, menos 15, 24 volts, e assim de acordo com o que o fabricante necessitar. Então, parte de potência, gente, tem esses circuitos, certo? Alguns inversores também possuem um IGBT de frenagem. Esse IGBT de frenagem, ele fica num setor mais ou menos dessa forma, onde ele pega do positivo e do negativo ele joga uma carga resistiva, que geralmente é externa do inversor. Tem alguns modelos que essa resistência é interna e tem outros que é externa, certo? Então, esse circuito aqui a gente chama de circuito de frenagem DC. Ok? Externamente vai um resistor acoplado nesse ponto para o positivo, onde esse resistor será acionado por esse IGBT. Você pode prestar atenção que quando o IGBT acionar, esse resistor vai ficar em paralelo com o barramento. Então, esse resistor ele vai servir para diminuir a tensão DC em um caso de sobretensão no barramento. Se você tiver uma regeneração do motor na frenagem brusca, por exemplo, ele vai fazer com que essa tensão do barramento suba. Então, essa tensão não pode subir a níveis críticos que podem estourar os capacitores do barramento ou até mesmo os IGBTs. Então, o inversor ele tem um circuito de proteção contra essa sobretensão do barramento. Esse resistor de frenagem é justamente para frenar o avanço da tensão DC no barramento. Esse resistor geralmente tem uma resistência baixa, em torno de 100 ohms ou até 200, 300 ohms. Isso é calculado de acordo com a carga e de acordo com a tensão que o motor pode regenerar para o barramento, certo? Então a função dele, recapitulando, é somente baixar a tensão do barramento DC. Pois assim que o IGBT é acionado, ele fica em paralelo com a tensão DC do barramento, ok? Protegendo assim as partes eletrônicas que não aguentam tensões elevadas. Então vamos agora aqui para a parte de controle, certo? A parte de controle, a gente pode encontrar aqui uma placa onde ela contém o processamento do inversor, que seria o microcontrolador com seus periféricos. Esse microcontrolador ele está mais relacionado à parte de processamento de dados, onde ele vai fazer toda a análise de informações dos sensores da parte de potência, com os comandos externos,
e fazer toda a lógica para fazer um controle eficaz da rotação do motor. Essa placa de controle tem que ser alimentada pela fonte e receber alguns sinais externos e internos também, né? Aqui, externamente, o que é que eu posso dizer aqui? Seria os comandos, né? Aqui a gente vai encontrar no comando os circuitos de entrada e saída do inversor. Aquelas entradas e saídas que você conecta uma botoeira, um potenciômetro, beleza? Tudo isso daqui é transformado em informação para o microcontrolador. Potenciômetro, né? E outras coisas, né? Tem algumas ocasiões em que o inversor ele também trabalha com comunicação. Então, a comunicação estaria na parte de controle, certo? Também é mais um método de acionamento do inversor. Parte de comunicação, certo? Muitos equipamentos, muitas máquinas utilizam comunicação, como o Profibus, RS485, DeviceNet. Existem vários protocolos, várias formas de comunicação com os inversores. Assim como na parte de comando tem entradas de botoeira, de potenciômetro, né? Também ele tem saídas, certo? Saídas analógicas, saídas digitais, saídas de relé para indicar alguma situação onde quando o inversor entra em falha, ele aciona um relé para informar para a máquina que o inversor entrou em falha. Tá ok? Bem, a parte de controle, ela que vai fazer também todo o processamento de dados aqui da placa de canais. Ela que vai mandar todos os pulsos para acionamento dos 6 GBTs que manda atenção para o motor. Bem, essa linha aqui é onde manda os pulsos que a gente chama de PWM. Lembre-se bem desse nome aqui que você vai ver isso bastante aqui com a gente, certo? Que esse PWM é uma onda que ela é controlada por largura de pulso. Também a gente vai se aprofundar nisso mais futuramente, certo? E vocês vão entender o que é que esse PWM faz com os IGBTs. Mas para vocês já terem uma ideia, isso aqui seria uma sigla que diz Pulse Width Modulator, ou seja, é uma modulação por largura de pulso. Ela fica, a CPU, né, o microcontrolador, ele faz o controle da largura desse pulso para controlar o acionamento dos IGBTs e por sua vez controlar a tensão de cada fase para o motor e assim controlando a velocidade do motor. Então esse é uma onda que a gente vai ver bastante, onde o microcontrolador gera esse PWM para as placas dos canais e os canais fazem o acionamento dos IGBTs. E todo o segredo de tensão, corrente de saída, formas de acionamento está no controle desse cara, que é o microcontrolador que faz, tá ok? Então vocês estão vendo aí como é o circuito de um inversor internamente. Lembrando que dentro de cada bloco desse, da fonte, da placa de canais, da parte de controle, existem vários circuitos, e que cada bloco desse merece mais de uma aula de explicação, certo? Então, futuramente a gente vai fazer explanações sobre cada circuito desse. Se vocês já estão interessados em saber como funciona, digamos, o circuito de pré-carga, o circuito de frenagem, a fonte, mandem seus comentários que a gente já vai se organizando e montando as futuras aulas, certo?
tem muita coisa para ser vista, certo? Vamos com calma. O importante é vocês entenderem desde o início como é o funcionamento dos equipamentos, certo? E vocês entendendo, o resto vai fluir normalmente. Vocês vão entender a parte do reparo, a parte de funcionamento. Então vamos lá, vou mostrar para vocês tudo o que eu conheço dessa parte de funcionamento de cada circuito, e vou lá cada aula explicando mais detalhadamente cada parte e mostrando para vocês ao mesmo tempo em equipamentos, mostrando na prática como é que é cada circuito desse. Lembrando que cada fabricante de equipamento mostra um circuito diferente, mas a eletrônica é uma só. Então a gente tem a função do circuito e é só analisar de acordo com a função, beleza? Então vamos lá para a parte prática. Vou mostrar para vocês agora o inversor CFW700 e vocês vão identificar esses circuitos no próprio inversor, tá ok? Vamos lá agora para a prática. Então vamos lá, galera. Aqui é o inversor CFW700. Eu botei uma plaquinha de acrílico aqui para poder vocês enxergarem melhor lá embaixo e entender que ele está desmontado, porque teria uma carcaça de plástico aqui que isolaria a placa de controle, que seria essa placa, da placa lá de baixo, da parte de potência, ok? Então vocês podem ver aqui que esse aqui seria o IHM do inversor, né? Embaixo dele já teria a placa CPU, nela que está a parte de parametrização, o programa do fabricante, né? Essa plaquinha aqui, ela seria uma opcional, que tem inversores que vêm, tem outros que não, que é relacionado ao safety stop. Ela pode ser integrado ao sistema de emergência da máquina, onde ela pode ser adequada para NR12. Quando bate a emergência, o inversor ele desabilita. Puxando aqui para o lado, a gente pode enxergar aqui a placa de baixo, onde nessa placa ela se encontra o circuito da fonte, certo? Você identifica aí o circuito da fonte já pelo transformador e pelo MOSFET, né? E geralmente tem vários capacitores ao redor do circuito da fonte. Nessa placa também tem uns tratamentos de sinais de sensores, como sensor de corrente, sensor de tensão do barramento, sensor de falha terra e alguns outros sensores. Nessa plaquinha aqui, ela seria uma placa que faz uma fonte de 48 volts DC para alimentar o cooler. Esse cooler maior aqui que fica no dissipador. O contactor de pré-carga seria um contactor para fazer o bypass do resistor de pré-carga do banco de capacitores. O banco de capacitores estaria embaixo desses parafusos de plástico preto. Queria mostrar agora para vocês o defeito desse equipamento. O defeito desse equipamento estava relacionado à parte de saída, com um curto-circuito na saída. A gente media as fases para o positivo e o negativo e você encontrava o defeito de curto. Vocês podem lembrar da aula passada que eu ensinei como é que fazia o teste dos IGBTs de um inversor, né? Tanto o IGBT como a ponte retificadora que seria na entrada. Aqui seria o exemplo do módulo de IGBT desse inversor CFW700. Esse inversor CFW700 ele é de 180 amperes, certo? Vocês podem ver aqui mais de perto que aqui é um módulo de IGBT. Vocês podem ver que são divididos em 3 camadas. Aqui no caso seria o VW. Seria um IGBT superior e inferior para cada braço, né? O VW. Vocês podem ver que a fase V ela não foi afetada. Ela não contém nenhum IGBT em curto. Mas em compensação a fase U e a fase W tem esses pontinhos pretos que indica já que eles estouraram, entendeu?
você pode ver aqui com mais calma que esses carinhas aqui são IGBTs e esses dois carinhas são os diodos. Você pode rever lá na aula o formato, que seria um IGBT superior e um IGBT inferior. Vocês podem ver aqui também que tem mais dois IGBTs e aqui mais dois. O que é que acontece? Ele bota 3 IGBTs em paralelo superiores com 3 IGBTs inferiores em paralelo para elevar a corrente. Então, esse módulo de IGBT que tem essa referência FS450R12KE3, ele seria um IGBT de 450 A. Isso o equivalente, porque cada IGBT desse que está em paralelo soma as correntes, tá ok? Agora vamos conhecer aqui a placa que ficava em cima dele e que manda os sinais de PWM para acionar os GBTs e formar a onda senoidal na saída para acionar o motor. Essa seria a plaquinha que manda os canais, que seria os canais, os pulsos de PWM. Na plaquinha a gente vê que tem vários componentes, e nesses componentes branquinhos aqui são os ópticos acopladores. Nele faz um isolamento óptico do sinal da CPU, a placa de controle, para o módulo de GBT. Ou seja, a CPU não tem nenhum contato elétrico com a parte da potência. A CPU ela trabalha com tensões baixas, níveis baixos de tensão, de 5 volts, 3.3, até 24 volts também, né? E enquanto aqui embaixo os GBTs eles trabalham com tensões elevadas, em torno de 310 VDC, 540 VDC, entendeu? Então os ópticos são usados para fazer uma proteção da CPU e protegê-la desses estouros. Por exemplo, aqui os GBTs queimaram, mas a CPU não queimou. Mas nesse caso, acontece de que queimou também os canais. Os canais foram afetados. Então, a gente teve que fazer a análise dos canais, detectar quais foram os defeitos que apresentou em cada canal, reparamos, fazemos uma simulação com um osciloscópio para analisar o acionamento, certo? A gente dá a partida do inversor e com ele todo aberto em bancada, dá a partida e verifica o PWM com o osciloscópio. Futuramente, em próximas aulas, eu vou detalhar para vocês o teste dos canais de acionamento dos inversores, ok? Nessa placa de canal, vocês podem até ver que tem um capacitor visivelmente estourado, certo? Essa placa está danificada. Aqui a do inversor mesmo, a gente reparou e ele está no ponto aqui para fazer uma simulação, um teste. Ok? Eu vou fechar agora e vou fazer um teste aqui de acionamento. Vamos partir o inversor e verificar como é que vai ficar a tensão na saída UVW, ok? Vamos lá. Então vamos acompanhar a energização. Ele energiza a fonte, né? E a CPU começa a processar e ela faz um check do ventilador. Esse zoado que vocês estão escutando é do ventilador, certo? Esse alarme que está aparecendo é relacionado a um defeito. O ventilador funciona alguns segundos e ele para. O ventilador ele funciona alguns segundos como um teste que o inversor faz para saber se o ventilador está bom, porque nesse ventilador ele tem 3 fios, onde uma é alimentação, GND, VCC e o outro seria um retorno com pulsos, certo? Aí ele faz esse teste do ventilador e para. Agora ele apresentou
uma advertência, certo? Que seria A0170, que seria relacionado a essa plaquinha aqui, que seria a plaquinha de safety stop. Nela a gente tem que jogar 24 volts nessas duas entradas, certo? Vou aqui ligado na fonte, 24 volts. E o alarme já sai automaticamente. Lembrando que se você desligar os 24 volts, ele já entra em falha e não dá para acionar o motor. Isso seria uma função de proteção do inversor, ok? Vamos lá. Agora eu vou dar a partida nele, certo? No caso, ele já está local, já está em modo local. Então, modo local seria o que? Seria o funcionamento através do seu teclado. Eu consigo parar e partir através do botão verdinho e vermelho e aumentar a velocidade com as setas, ok? Vamos lá, vamos partir. Tá vendo aqui que esse 725 é a velocidade setada, enquanto que a velocidade embaixo é a velocidade real do motor, ok? Vamos lá. No caso aqui está sem motor, né? Peguei aqui o multímetro na escala de tensão alternada e vou testar a saída. Lembrando que o multímetro precisa ser True RMS, que é uma função que consegue medir a tensão alternada da saída do inversor, porque nela não é uma senoide pura, é uma senoide digital, né, feita pelos IGBTs. Então, se for um multímetro sem ser True RMS, você não vai conseguir ver essa tensão. A tensão você vai ver toda louca, subindo, descendo, e não fica fixa. No caso, nosso multímetro aqui seria True RMS. Então vamos lá, testar aqui em duas fases. 189 volts. E nas outras duas fases 189 volts também. Ok? Então assim eu consigo ver que as fases estão balanceadas. Antes de colocar o motor, eu sempre falo para os meus clientes para verificarem a parte dessa saída, ok? Porque se tiver algum desbalanceamento de fase, aí ainda vai ter algum problema interno do inversor. Então você está vendo aqui que ele está partido, você pode parar por aqui também, partir novamente, ok? Então é isso. Vocês viram aqui que a gente consegue testar a saída do motor com multímetro, né? Dar a partida. Aí próximo passo seria o que? Seria colocar o motor e ver qual o nível de corrente que ele puxa. Verificar com o alicate amperímetro em cada fase se as correntes estão bem próximas uma da outra. E vamos colocar na máquina, né? Depois disso, passando em todos esses testes, está apto para colocar na máquina. Agora vamos lá para o teste com o motor. Já conectei o nosso motor de teste, que é de 20 CV, certo? Aqui no UVW. Já alimentei aqui o inversor e vou dar a partida. Esperar ele atingir a velocidade setada e vamos testar aqui as correntes de cada fase com o alicate amperímetro. Você pode ver aí 11.4, né? 11.3 na fase V e na fase W 11.5. Então tá bem balanceado o motor, certo? De vez em quando pode dar uma diferença de corrente de 1 A, 2 A, mas isso é normal, certo, pessoal? Não é nada assim para se alarmar, porque depende das características do motor, se o motor tá novo, se o motor já tem um tempo de vida útil, se já foi rebobinado. Então essa diferença de uma fase para outra é normal, tem uma porcentagem assim que é considerada normal, ok? Então é isso. Realizamos todos os testes no inversor, tá? Vou mostrar para vocês agora uma giga de teste de saída de inversor que foi desenvolvido assim para verificar se cada IGBT está mandando a sua tensão normal. São 6 lâmpadas, certo? E dessas 6 lâmpadas,
cada uma é acionada por um IGBT. Então vamos lá para o teste com as lâmpadas. Essa aqui é a giga de lâmpadas, onde é conectada na saída do inversor, no UVW. E você pode verificar que cada lâmpada é relacionada a um IGBT. Um IGBT superior, inferior da fase U, superior, inferior fase V, superior, inferior fase W. Cada um representa o acionamento de um IGBT. Se alguma lâmpada não acender ou ela ficar mais clara do que as outras, significa que aquele IGBT não está bom, entendeu? Não está mandando a tensão normal. Ou pode ser o IGBT ou o canal que aciona ele. Então vamos acompanhar o teste. Você pode notar que à medida que o inversor vai acelerando, as lâmpadas vão aumentando o brilho. Tá ok? Então aconselho você fazer uma giga de teste dessa para você identificar se o inversor está com todas as fases boas, e isso vai ajudar você a diagnosticar se tem algum problema na saída do inversor. Tá ok? Então qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, manda uma mensagem aí, certo? E eu vou tentar responder o mais breve possível. Então é isso, esse inversor então está pronto para enviar para o cliente testar na sua